Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 297. Jogamos 2 vezes contra o Peixe. Foi boa a pescaria, Ana? Foi boa. No final, se você juntar, deu pra comer os 2 dias, né? Deu pra comer 2 peixes num dia, 2 peixes no outro. Ninguém morreu de fome, mas podia ter sido um pouco melhor. Eu preferia ter comido 2 peixes em cada um dos dias. Tudo bem, vamos continuando. Tamo na briga. Bom, mas antes de falar dessas partidas importantes que tivemos aí, 2 clássicos essa semana, tem que falar do assunto principal dessa semana, que surgiu aí no final, né, dessa semana, a possibilidade de uma troca envolvendo o Yuri Alberto lá do... Onde ele joga? Zenit, São Petersburgo. Pelo Mantuan e o Ivan, né? A FIFA liberou os atletas nessa zona de conflitos ali da Rússia e da Ucrânia de 1 ano de contrato, né? Só que, claro, precisa chegar num acordo com um clube que ele tá jogando e tudo mais. A princípio, o que estão falando que o negócio que vai acontecer vai o Mantuan e o Ivan, né, o goleiro reserva contratado recentemente pelo Corinthians, e vem o Yuri Alberto. Os 2 equivalentes no preço, ali em torno de 20 milhões, eu acho que era isso, né? Depois de 1 ano, resolve se a troca fica definitiva, elas por elas, ou se existe se volta se vem pra cá, enfim. Aí depois de 1 ano que vai se decidir o que vai acontecer, que seria no meio do ano que vem. O que você acha desse negócio, Ana? Vale a pena, não vale a pena? O Corinthians tá usando isso justamente para não usar essa cláusula, para tentar trazer o Balbuena por essa cláusula, né, de guerra, porque já trouxe o Maicon. E o Júnior Moraes, né? O Júnior Moraes foi encerramento de contrato. Foi de graça, Dudu. Esse veio de graça. Mas, assim, o Corinthians precisa de um centroavante? Eu acho que precisa. Eu acho que não tem nenhum no elenco. Tem o Felipe, que pode ser um centroavante muito bom. O Giovani, a gente não sabe o que vai acontecer, porque ele não foi titular no Sub-20 hoje também. Ele até entrou, mas titular ele não foi. Então eu acho que isso já é um indício de que não vai contratar o jogador. Mas eu não sei se eles seriam jogadores para mais pra frente, para umas finais de campeonato que a gente espera que o Corinthians chegue. Então eu acho que o Corinthians precisa de um centroavante. Eu gostaria de entregar o Mantuan? Não gostaria. Mas se é a regra do jogo, eu acho que o Corinthians talvez esteja fazendo um negócio possível para um centroavante de 21 anos que tem números bons na carreira. Porque não adianta também a gente trazer outro centroavante de 35, 37 anos que não vai ajudar a equipe desse jeito. O Mantuan eu não gostaria de perder. Gostaria de perder talvez outros jogadores, mas acho que o Yuri Alberto é um jogador necessário para a montagem do elenco do nosso time até o final do ano aí, que espero que ele fique até mais tempo. Acho que a Ana falou tudo, falou bem, mas eu também não gostaria de perder o Mantuan. O Ivan também a gente não sabe muito, né? Fez 2 jogos, coitado, nem tocou na bola, foram 2 empates ainda. Mas ele chegou bem badalado, né? Falaram que ia ser o substituto do Gigante e tudo, mas a gente ainda não viu essa condição dele, nem de poder atuar bem no gol do Corinthians. O Mantuan também, a Ana falou ontem na live pós-jogo, que não sei se o Corinthians está querendo fazer isso em função das 2 cirurgias, 2 ou 3 que ele já teve, mas eu acho que precisaria agora entrar um pouco a questão do jogador. Eu não sei se vale a pena para o Mantuan, não digo nem tanto do Ivan, mas para o Mantuan ir para o Zenit. Não tenho nada contra o Zenit, mas assim, a gente não sabe como que vai ficar essa situação lá do conflito, nós não sabemos como serão até a participação desses times nos campeonatos europeus, se a punição da FIFA vai valer a hora que acabar a guerra, ou se vai perdurar por mais algum tempo. Então não sei se é uma janela viável para ele. A gente fica meio que uma dúvida assim. Gostaria que o Yuri Alberto viesse, mas também não gostaria que o Mantuan saísse. Mas acho que a diretoria precisaria pensar melhor aí no negócio, visando o futuro do Corinthians, porque, querendo ou não, 1 ano vai passar muito rápido e a gente pode perder 2 jogadores por 1, né? Não, seria lindo, vai ser lindo o Yuri Alberto chegar, porque a gente tá centroavante, a gente tá com um buraco ali na frente, a gente precisa, realmente, e como técnico quer jogar com centroavante, então tenha um cara da posição e que, enfim, desempenhe o papel direito, né? Em vez de ficar lá no pagode, né? Fazendo filho.
né? Agora, assim como a Ana falou e o Dudu falou, eu não queria perder o Mantuan. Eu acho que ele é uma peça importantíssima pra compor o elenco. Numa temporada dessa que a gente vai estar jogando 3 campeonatos pesados e precisa de não só de qualidade, mas de quantidade de jogadores também. Então a gente vai sentir a falta do Mantuan. É um jogador que vinha se destacando bem. Eu gostaria que ele não fosse, honestamente. Mas parece que essa foi a condição que o Zenit colocou pra aceitar fazer o negócio com o Yuri Alberto. Então, vamos ver. Eu acho que a Ana colocou bem, eu acho que também é um cara novo, né? Não é um centroavante velho, enfim, fim de carreira, ou enfim, uma parte já decadente da carreira, um cara novo. Ele saiu do Brasil há pouco tempo também, né? Janeiro agora. Me impressiona ele já querer voltar, apesar de ter números bons lá no Zenit, né? E o Mantuan querer ir, né? Como o Dudu falou, é um clube que é um mistério ali, a situação da Rússia não tá fácil. Enfim, tá melhor que a da Ucrânia, óbvio, né? Porque já que é a Rússia que tá invadindo a Ucrânia, o campo de guerra tá tudo na Ucrânia, não tá na Rússia, mas claro que tá respingando lá, tem algumas restrições e tudo mais. Tem uma questão de informação do que chega lá, enfim. E a Rússia não é um país fácil, né? Que diga Napoleão Bonaparte e todo mundo que tentou entrar lá. Não é fácil viver na Rússia, não. Tenho esse medo também que o Dudu tem da carreira do Mantuan, né? Pensando no garoto, né? Eu gostaria muito de ver o garoto do Mantuan mais tempo aqui no Corinthians jogando. Ele tem 2 meses de bom futebol aqui legal de ver. Eu acho que se a gente continuar assim, daqui a um ano, o que pode ser esse garoto, né? Quando ele muda de país, vai mudar completamente. Ele vai começar do zero lá. Enfim, ele vai voltar umas casas nesse dia para ter chances, para começar a mostrar o futebol dele de novo. Eu não faria esse negócio, sinceramente. Eu não faria esse negócio. Apesar o Corinthians precisa de um centroavante, tem. Mas acho que no elenco, a solução do William Mantuan e o Roger Guedes, eu acho que tava funcionando, tava me agradando. Tivemos uma boa mostra na quarta-feira, né? Então eu não desfazeria isso para uma possibilidade. Agora, chegando esse centroavante, o Yuri Alberto, ele tem que mostrar serviço, né? O sarrafo, né, como o Gibson gosta de falar agora do Mantuan, subiu bastante. Então ele tem que chegar, marcar muitos gols, e aí a torcida, e inclusive eu, vou falar que foi um bom negócio e que valeu a pena, né? Esse negócio ainda tá em aberto, ainda tá... ninguém sabe... Enfim, já teve jornalista dando como certo, mas ainda não... O Duílio mesmo, ontem no final do jogo, já falou que não tá bem assim e tal. Parece que são só detalhes burocráticos, né? Que faltam para acertar. Ele tinha tirado o Zenit do Instagram dele e hoje ele já voltou. Eu adoro essas coisas, parece coisa de casal, né? Te separou ou não? Vai lá, tá separado. Apaga as fotos da noiva, depois volta, enfim, essas coisas. De qualquer jeito ele só pode jogar a partir do dia 18 de julho, né? Exato. Então não tem muito, ainda tem muito, mesmo que seja concretizada a negociação, ainda a gente vai ficar um bom tempo sem ele também. Que agora é jogo atrás de jogo, né? E inclusive também o Mantuan também só iria pra lá também perto dessa data aí, depois do jogo de volta contra o Santos da Copa do Brasil, né? E a Ana falou do Balbuena, né? Tem mais algum jogador que vocês olham ali pra Rússia e falam, pô, esse cara encaixaria, valeria mais a pena, talvez? Será que não valeria a pena perder o Mantuan e trazer o Malcom? É um histórico bom no Corinthians, seria outro da base, né? Claudinho tá no time também lá, né? Também saiu da base do Corinthians. O Claudinho até hoje não entendo porque o Corinthians abriu mão dele, enfim. Foi fácil ele sair do Corinthians até. Ele foi em troca do Cleison. aí essa troca do Mantuan já tá um pouco melhor, eu acho. E bom, vamos falar dos 2 clássicos, né? E vamos separar um pouco isso, né? Porque foram 2 competições diferentes. A favorita do Gibson, a Copa do Brasil. O Corinthians ganhou de 4-0, né? Com gols do Mantuan, Raul. E o Juliano foi o artilheiro da noite. Imagina, o Juliano, o artilheiro da semana, né? Com 2 gols na... Olha lá, hein? O que você tá achando, Gibson? Tá garantido a classificação na Copa do Brasil? Pode entrar com um time alternativo no jogo de volta, que já é nosso? Eu apostaria que o VP vai entrar com um time alternativaço nesse jogo de volta. Mas é aquela coisa, depende do que acontecer no primeiro tempo, ele tem a opção de colocar os caras mais experientes, de colocar parte do time A, sei lá, de volta ali, né? Pra fazer o controle de danos, mas o Santos reverter esse placar, honestamente, eu acho impossível. O futebol é o único esporte que pode nos surpreender em situações dessa, mas acho que o Corinthians não vai dar mole, e principalmente do que vai acontecer, acho que pela Libertadores, né? Mas enfim, acho que nós estamos bem encaminhados, né? A gente nunca pode dar uma certeza, mas provavelmente estamos 99,99% classificados.
E agora é esperar, né, esses confrontos da Libertadores que daqui a pouco vamos falar, e depois esperar o sorteio, né, porque como a gente falou, é sorteio ainda a Copa do Brasil, só para depois definir o chaveamento, mas acredito que dê pra gente passar pras quartas sim. Possível a gente não pode falar que existe 0 possibilidades, mas eu acho que entra com o time de ontem. O time de ontem foi 0-0. A gente estaria classificado, entrou com um time misto, né? E realmente conseguiu responder. É possível? É. Mas se você for pegar o elenco do Corinthians, é melhor que o elenco do Santos. Então eu entraria com time misto, e caso acontecesse alguma temeridade, entraria depois com 4 ou 5 titulares, que agora é possível. Entrar com 5 titulares, você muda totalmente o jogo. Era isso que eu faria e tentaria poupar ao máximo, mesmo porque a gente vai ter Boca e depois Flamengo, né? Agora é Boca, Fluminense, Boca, Flamengo, Santos. Então, talvez entrar com Boca e Flamengo como time titular e poupar um pouco na Copa do Brasil. Dependendo do que for acontecer na Libertadores, óbvio. Se você quer lutar pelas 3 competições, você vai ter que entrar com um time bom contra o Flamengo. Assim, me surpreendeu bastante o resultado no meio de semana pela Copa do Brasil, especialmente porque e até o Vitor Pereira falou disso na coletiva, né? O time lá da Vila não tinha resultados tão ruins assim, né? Não tinha. Ele vinha sendo um adversário que tinha muitos empates, mas que era difícil de ser batido, né? E o Corinthians conseguiu 3-0 no primeiro tempo. Isso me surpreendeu a imposição do time do Corinthians nesse jogo da Copa do Brasil. E é o que eu espero que aconteça no outro jogo eliminatório, né? De mata-mata que a gente vai ter durante essa semana aí contra o Boca Juniors, né? A gente pode que isso seja um aperitivo, porque a gente vai apresentar na Libertadores, que vai ser um jogo bem mais pegado. Acho que vai ser um adversário bem mais difícil. Mas eu acho que está garantida a classificação também. Mesmo com reservas, acho que a gente não perde. E no Brasileirão a gente empatou, né? 0-0 contra a equipe da Vila. Num jogo com um time bem modificado e com o nosso adversário mordido, né? Por ter levado tantos gols no meio da semana. Então, bem mais fechadinho, bem mais preparado, parecia, para enfrentar. Mas eu acho que talvez o fato mais interessante dessa partida, né, Ana, foi a gente conseguir ver o Robert Renan, né? Robert Renan, que entrou desde o início, jogou os 90 minutos, o zagueiro da base ali subindo, jogando ao lado do Raul. O que a gente pode falar desse garoto que tá chegando aí com o Vitão da Massa? O Robert veio da base, né? Ele até jogou a Copinha esse ano e depois serviu a seleção brasileira. Ele vinha treinando, mas ele não estava tendo oportunidade, né? A gente já tinha falado algumas vezes que o Bambu não merecia as oportunidades que estava tendo. E agora parece que o Robert fez. E ainda teve a chegada do Bruno Mendes. Parece que o Bambu vai para baixo mesmo. E ele fez uma partida segura. Eu acho que não, na minha opinião, eu não sou jogadora, né? Mas não é fácil você estrear numa arena que estava lotada, porque deu 40 mil pessoas ontem, né? Num clássico. Mas o time tinha feito 4 no Santos. Mas é clássico. O Santos tem um atacante muito bom, né? Que é o Marcos Leonardo. Veio com aquele Ângelo, o Lucas Braga, e ele se portou muito bem. Teve um errinho, outro, uma falta boba na entrada da área. Mas fora isso, eu não vi nada demais, se portou muito bem. Aliás, eu acho que o sistema defensivo do Corinthians, não importando as peças que estão jogando, tem se portado muito bem. Tirando quando joga o Bambu. Não, Bambu não. Tirando quando joga o Bambu. Mas tem ido. Jogou o João Vitor, jogou o Gil, jogou o Raul, jogou o Rafael e tem se portado bem. A gente não tem levado uma quantidade de gols absurda que faça isso. Eu acho que a última vez que a gente levou foi, infelizmente, no jogo contra o time de verde, né? E Gibson, a titularidade nessa partida do Robert Renan, a volta do Bruno Mendes já no banco, né? Não entrou, mas estava lá no banco. E o Bambu fora completamente da partida. É um indicativo de que o Bambu vai ter menos minutos a partir de agora? O que você acha? Olha, cara, é bem provável, porque depois daquele pênalti que ele fez, cara, que foi lastimável, né? Não tinha o porquê fazer aquela cagada, né? O pênalti foi o Raul, não foi? Não, ele tá falando do pênalti que não foi dado no Goiás, eu acho. Aquele lá que não deram, mas graças a Deus que não deram, enfim, né? eu acho que ele perde a moral, né? Ele vai perdendo moral com o treinador. E, pô, com certeza o Bruno Mendes tá acima dele pra jogar. E agora o moleque entrou, como disse a Ana, entrou com personalidade. Inclusive eu tava lendo depois do jogo em alguns sites de notícia e tal.
pô, a torcida repercutiu muito bem a participação dele, né? Todo mundo sentiu firmeza no moleque, né? Já o Felipe não tanto, mas... Eu queria jogar essa pro Dudu. E o Felipe, que também jogou bons minutos, não jogou os 90, né? Ele acabou sendo substituído, mas jogou bons minutos aí, o garoto também, novinho, enfim. Então, a diferença é que eu acredito que o Robert Renan já tinha tido uma oportunidade, né? Jogado 90 minutos. Ele também entrou no jogo do meio da semana, com placar já garantido. Mas eu achei o Felipe ontem que ele passou por aquele mal que a gente fala, né? O tal mal do camisa 9. A bola chegou muito pouco, ele não conseguiu aproveitar muito, não conseguiu fazer pivô, não teve oportunidade. Sim, eu achei ele um pouco nervoso. Primeira também estreia dele como titular na arena, 41 mil pessoas. Ver aquilo lá, acho que ele sentiu um pouco. Era normal isso, né? Vamos falar assim, são garotos, são jovens, têm 18 anos. Então, né, vão sofrer um pouco, vão ter altos e baixos. Torcer para que eles consigam pegar isso mais breve, né? Para ter mais altos e que possam ajudar a gente. Acho que daqui a pouco ele vai estar mais preparado, vai estar mais confiante e poder apresentar o futebol que tanto a gente espera dele. Bom, meus amigos, e essa semana temos 2 jogos, né, do Corinthians pela frente. Terça-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Terceira vez que vamos enfrentar o Boca Juniors nessa Libertadores, né? Jogamos 2 vezes anteriormente com gols de volantes, né? Mas acho que foram 2 partidas importantes do Corinthians no ano e partidas afirmativas, né? A gente não perdeu, ganhamos em casa 2-0 com 2 gols do Maicon, empatamos lá 1-1, os 2 jogos com gols no início da partida, né, Dudu? Você acha que esse é o caminho pra gente ficar tranquilo e conseguir mais uma vitória aí na Neoquímica Arena? Acredito que sim, né? Se pudesse, vamos assinar de novo 2-0 e 1-1, assinava agora já. Sem problema nenhum. Mas vamos ver, né, que o Corinthians vai, que o VP vai preparar, como o VP vai preparar o Corinthians para essa partida, né? A gente tem um desfalque considerável no meio-campo, então o Corinthians vai ter que ir, e é um outro Boca, né? O Corinthians acho que vai ter que estar um pouco mais precavido, porque é um outro Boca, tem 5 ou 6 jogadores que não jogaram nessas partidas por causa da confusão na Libertadores da temporada passada. Temos uma ajuda que enfim entra o VAR, né? Além de começar as oitavas, vamos ter o VAR. E também é o jogo mais esperado, eu acho. É o jogo mais equilibrado, é o jogo mais parelho das oitavas de final. A gente já viu que o Corinthians joga melhor quando faz 1-0, principalmente no começo do jogo, porque aí os espaços aparecem. Nós vamos estar, provavelmente vai ser o William, Roger Guedes e Mantuan. É um time rápido, é um time leve. Entendeu? Então acho que a gente tem tudo para fazer uma boa partida. É o Corinthians ter cabeça, não cair na malandragem deles, na catimba, porque a gente sabe que brasileiro adora cair. É jogar com calma, com inteligência. E Ana, a gente vai ter um problema na volância ali, né? O Maicon tá machucado, enfim, volta talvez no final de julho. O Du saiu sentindo uma contusão no jogo. Já estava previsto que ele ia sair, né, no meio do tempo do intervalo, mas ele sentiu uma contusão. O Cantillo, que estava mostrando um bom futebol, interessante, foi suspenso por mais uma partida, justamente por ter sido expulso no jogo contra o Boca lá na Bombonera, né? Tá difícil armar esse meio campo, essa volância aí, né? Como é que você vê? Ajuda o Vitão aí. Sem o Duqueiroz, eu não vejo muita saída, só se for um milagre ali Mas vai ter que entrar o Xavier ou o Rony, não vai ter jeito. Com o Duqueiroz, eu acho que vai Duqueiroz, Juliano e Renato Augusto, se o Renato Augusto se recuperar. Apesar que eu acho que ele vai se recuperar, eu acho que ele estava sendo mais preservado, mas se não, eu acho que vai de Rony, Renato Augusto e Juliano. Infelizmente é isso que tem pra hoje. Eu concordo com tudo que o Du falou, eu só não sei se o VAR é uma boa, porque a gente já joga contra 13, contra 12, agora a gente vai jogar contra 13, né? Mas o que eu mais tenho medo não é nem, assim, é a catimba. O Corinthians não tem cabeça pra catimba, né? E colocar o Rony nessa partida é complicadíssimo, né? Mas colocar o Xavier eu também não confio nele. Então, tipo, eu torcer pra, sei lá, o Duqueiroz fazer fisioterapia de manhã, tarde, noite, madrugada e torcer pra ele se recuperar. E eu acho que nessa hipótese é jogar com o que tem mesmo, que é Duqueiroz, Juliano e Renato Augusto. Jogar Libertadores é sempre encrenca porque, cara, os árbitros deixam o pau comer, né? Ele sabe disso, né? É diferente do Brasileirão, cara. A arbitragem é completamente diferente, né? Então, eu tenho medo nesse sentido
de perder jogador por causa de entrada forte. Os árbitros costumam deixar o jogo correr mais em Libertadores, o que eu acho ruim. E se depender do VAR também, eu acho um péssimo negócio, cara. Eu não confio no VAR pra nenhum dos dois lados, eu não confio no VAR. Eu acho o VAR mal feito, né? Então eu prefiro num jogo desses não depender do VAR. Tipo, deixa eles dependerem do VAR, não a gente, né? Prefiro fazer o gol logo, fazer um golzinho, deixa os caras correr atrás do placar, né? E ficar tudo mais fácil, mais tranquilo. Do que ter que sair atrás, ter que buscar resultado depois, né? Acho que vai ser um jogo bem, bem complicado pro Corinthians e um teste aí pra esse time, pra esse elenco. Um teste no momento que o elenco tá fragilizado, né? Com muitas contusões, o acúmulo de jogos tá pesando. Teve essa história do Cantillo aí em cima da hora, né? Chegando aí, que ele não pode jogar. E assim, a instituição da Libertadores gosta do time argentino, né? E a gente tá jogando contra isso também. Então tudo isso vai pesar. Só aproveitando, o árbitro de terça-feira já foi escalado. É um chileno que apitou a final da Libertadores de 2019. Ele só fez um jogo pela história do Corinthians, que foi na Neoquímica Arena contra um time lá da Colômbia, se eu não me engano, que a gente ganhou de 2-0 em 2017 pela Sul-Americana. Ou seja, se é um juiz de final de Libertadores, a gente imagina que pelo menos ele deve ser mais parcial, né? Torcer para que não imparcial. Parcial? Desculpa, não, imparcial, desculpa. Mas se ele quiser ser parcial na arena, ninguém vai achar ruim também. E depois dessa guerra que vai ser o jogo contra o Boca Juniors na Neoquímica Arena, temos o Fluminense no sábado, 4h30 da tarde, hein? O jogo no sábado não é de noite dessa vez, 4h30 da tarde. O Fluminense, o Corinthians com empate, né, com o time da Vila e o empate do time que estava em primeiro lugar, manteve a distância ali, né? A gente perdeu um pouco a chance de se aproximar. É um jogo sábado no Maracanã, não vai ser fácil, né, Ana? Contra um time do Diniz pode acontecer de tudo, né? O time do Diniz. Tem essa, é verdade. Nós podemos ganhar de 4, perder de 2, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Precisa ver o que o Corinthians vai ter pra colocar em campo no sábado, né? A gente não sabe. Por exemplo, o Rony, você confia pra jogar contra o Boca? Não. Mas ele tomou o cartão amarelo e não vai jogar contra o Fluminense também, quer dizer, o cara não aproveita a oportunidade, né? Assim, é um jogo que não é fácil, mas é um jogo que dá pra ganhar. Agora, vai depender do time que nós vamos ter disponível. Eu não sei te dizer o time que nós vamos ter disponível no sábado. Difícil, né? E o jogo tem essa característica, tá ensanduichado entre duas partidas eliminatórias, né, Dudu? Não, vamos ver o que vai acontecer primeiro na terça, até porque, se eu não me engano, eles não jogam essa semana, né? E nós vamos enfrentar um time descansado. Eles não têm Sul-Americana? Não sei. Não, eles estavam na Sul-Americana, eles foram eliminados, né? Eles foram eliminados. Então eles não jogam, eles têm descanso essa semana. Enquanto nós vamos jogar na terça e depois viajar até lá, eu acho que vai depender muito do que vai acontecer realmente no jogo de terça-feira, porque como a gente não conseguiu a vitória ontem contra o Santos, perdemos pontos bestas só para falar jogo em casa contra o América Mineiro, o Corinthians não pode largar muito assim mão do brasileiro, né? Porque nós estamos praticamente 2 rodadas atrás do 100 Mundial, porque estamos com vitória menos e um saldo de gol bem atrás. Então temos que pontuar e buscar esses pontos que a gente não conseguiu fazer. Seria importante a gente ganhar do Fluminense, até por ser mais uma vitória fora de casa, e ainda para ir com mais moral para a Bomboneira, né? Porque vai ser uma enorme pressão lá, mas acho que o Corinthians dá para arriscar, que nem a Ana falou, assim, uma vitória lá, já que no time do Diniz tudo pode acontecer. Tomara que no sábado aconteça mais uma derrota deles, né? Não, esse jogo aí tem tudo pra ser um jogo pesado. O Fluminense começou o Campeonato Brasileiro com um desempenho abaixo do esperado, sei lá, enfim, tava lá embaixo na tabela, mas tá subindo. Dos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, um empate e só uma derrota, né? Então tá no momento melhor do campeonato. Então vai ser complicado, né? Vai ser um joguinho chato mesmo. Vai depender muito do time que a gente vai conseguir botar em campo pra jogar com eles lá. Ao mesmo tempo, eu não boto a menor fé no Diniz, então eu sou muito mais o Vitão da Massa pra organizar esse time pra ganhar esse jogo. Independente de quem vai jogar. A questão é que time que vai entrar, né? A gente não sabe nem o time que vai jogar direito. É a questão direito, que né? vale $1 milhão, né? Na terça-feira pro sábado fica mais complicado ainda
vai depender muito mesmo do que acontecer na terça-feira, né? E o que a gente vai ter que fazer no outro jogo com viagem e tudo mais, pra gente definir o time que vai jogar nesse sábado, né? Acho que de certeza para sábado é o Cássio e provavelmente o Cantillo, né? Que não vai jogar na terça, ele deve jogar sábado. Acho que é as certezas que a gente tem. Mas eu acho que é isso, meus amigos. Tem mais algum comentário, algum destaque? Tem a história, né, Gibson? Tava quase história indo embora, do Dindim. sem falar do dinheiro, da bufunfa. E o Gibson, que é o nosso economista, vai falar um pouco do... Quem vê pensa. Desse acordo com a Caixa aí pelo estádio. Como é que tá? Então, essa semana, na verdade, saíram duas notícias sobre grana pro Timão. A primeira delas foi um levantamento que a XP Investimento fez do gasto dos clubes de futebol com folha de pagamento, com o departamento de futebol especificamente. E o Corinthians foi um dos únicos 4 times que conseguiu diminuir a folha de pagamento ano passado, em relação a 2020, né? E muito isso tem a ver com aquela limpa que foi feita no elenco mesmo, que muita gente começou a ser mandada embora e esse ano também. Enfim, mas ano passado foi um dos únicos 4 times que conseguiu reduzir a folha de pagamento, enquanto outros aumentaram ainda a folha de pagamento. Para esse ano ainda não tem os dados, né? Porque isso é divulgado só no fim do ano, então a gente vai saber, mas a princípio a folha de pagamento tá menor também esse ano. E a segunda coisa que saiu, que é a notícia mais importante, é que aparentemente chegou num consenso para pagar o resto da dívida com a Caixa Econômica Federal no que diz respeito ao estádio, né? Isso já vinha rolando há muito tempo, reunião de cá, reunião pra lá, e pá, não sei o que, surge boato, não surge... Parece que essa semana, efetivamente, foi apresentado pro Conselho, plano que foi acordado com a Caixa, parece que é um plano bem bacana, bem razoável, bem factível. O total ficou em 611 milhões, sendo que dessa grana, 300 milhões vão ser o naming rights, que vão cobrir. 400, né? Não é 400? Eu acho que era 300, se eu não estou enganado. Bom, assim, boa parte dessa dívida... pelo menos metade, né? 300 vai ser o naming rights que vai cobrir, né? E o resto vai ser pago parcelado, acho que a partir do ano, começa no segundo semestre desse ano, pagando uma parte de juros, mas o principal da dívida vai ser pago a partir de 2025, até 2041. Então, com prazo maior, parcelas mais tranquilas. Se não me engano, as parcelas são trimestrais, né? Então, permite um planejamento mais bacana financeiro do clube. Pela notícia que saiu, esse acordo agora tá com a diretoria, lá com o conselho, que tá, enfim, lendo todas as linhas bonitinho, para ver se dá o ok, o aval. A tendência é que sim, e aí já fecha isso, já resolve essa questão também. E a importância que tem o naming rights, né, que apareceu aí, a Neoquímica Arena, batizar o estádio e tudo mais, para a dívida da própria Neoquímica Arena, para o estádio. Sem dúvida. Lembrando que essa dívida não tem... Enfim, tem a ver porque é do Corinthians e tal, mas ela não entra na dívida do Clube Corinthians, né? Que tem uma dívida ali também grande e tudo mais, que é uma outra história, que são outros credores, né? Essa da Caixa era a única que estava faltando. Tem alguma coisa com o Odebrecht ainda, não? Mas o principal era esse. Não, com o Odebrecht já tinha fechado a conta já. A Odebrecht estava fazendo uma queda de braço com o Corinthians também, para receber mais uns valores, mas como o Odebrecht entrou em recuperação judicial, os caras, estão aceitando qualquer dinheiro e aí abaixaram as calças e o Corinthians aproveitou e fechou o acordo com os caras. O linguajar de economista do Gibson sempre me impressiona. Enfim, mas você ia falar. Não, se a Neoquímica Arena continuar cheia do jeito que foi essa semana, a gente consegue passar a pagar as parcelas tranquilamente, né? Mas eu acho que é isso, meus amigos. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? As meninas. Pode. Essa semana o campeonato tá parado, porque tá tendo os amistosos da seleção brasileira, mas o Corinthians anunciou a contratação da Luana, que tá na seleção brasileira. Uma excelente meia de campo, assim, vai ajudar muito na formação. E além disso, o Corinthians está negociando para trazer de volta a Vicky Albuquerque, que tá sem contrato na Espanha. Se trouxer a Vicky Albuquerque com a Luana e a volta da Érica na zaga, o time já eleva o nível, assim, absurdamente. Então, é uma boa notícia. A gente vai ter um time de novo mais elevado, um time que vai ter categoria aí pra lutar por todos os campeonatos, e principalmente a Libertadores. Quem sabe a gente faz uma dobradinha aí, masculina e feminina, Libertadores. Eu acho que ninguém fez ainda. Então, tipo, seria a primeira vez e seria muito bom. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 297.
E o nosso Dudu vai lembrar as nossas redes sociais, certo, Dudu? Opa, vamos aí, pessoal. Estamos sempre ao vivo aqui no YouTube e no Facebook, mas também temos o TikTok, o Telegram, o Instagram, Spotify, o iTunes, o Deezer e o SoundCloud, como Irmandade Corintiana com TH, e no Twitter como Irmandade Timão. Segue lá nossas 10 redes, aproveita para comentar também. E terça-feira estaremos ao vivo após o jogo, após a vitória do Corinthians contra o Boca Juniors, por que não? Lá por volta de 11h40, 11h45, né, para comentar a vitória do Coringão. E também no sábado, logo depois da partida contra o Fluminense, estaremos aqui também ao vivo. E no domingo que vem, sempre 7 da noite, né, Gibson? Gravação tradicional do nosso podcast da Irmandade Corintiana. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!